Bom, e já estamos recebendo aqui em nossa bancada o vereador Dr. Luiz Pereira, do PSDB. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa noite, tudo bem? Oi, Natália, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Estamos aí a posto para as perguntas que foram formuladas. Bom, todas as quartas-feiras nós recebemos aqui os vereadores que falam um pouquinho dos projetos, né, uma prestação de contas para a população, para você, eleitor de Catanduva, conhecer um pouquinho mais o trabalho do seu vereador, né, os projetos aí desenvolvidos, apresentados por eles. E o doutor Luiz Pereira tem uma vasta bagagem na Câmara, né, muitos projetos. Acho que a gente poderia começar falando um pouquinho de educação, doutor. É interessante, porque eu estou com um projeto que apresentei na Prefeitura, foi aprovado pela Câmara e agora recebeu o veto do prefeito. Mas eu tinha cobrado do Padre Oswaldo que, como dia 12 é meu aniversário, às vezes eu acho que ele... 12 do quê? De agosto? 12 de agosto agora. É, agora. Então, eu pedi esse projeto, a aprovação dele, eu pedi como presente de aniversário. Então, às vezes, como ele já não homologou, não sancionou, eu acho que ele quis fazer, às vezes... Surpresa. Então, agora, no dia 12, ele pega e retira o veto. Mas vamos explicar, então, o que é esse projeto. É o projeto da Fafica. É um projeto da Fafica que prevê que todos os ex-alunos que já cursaram no mínimo 6 meses da faculdade, e se quiserem retornar, eles poderão retornar, pagando só 50% do valor do curso. Então, quer dizer, pode ser o curso que ele originou, que entrou, ou pode ser uma adaptação indo para outro curso, desde que haja vaga, está tudo bem, que a gente sabe que é um déficit de aluno muito grande, é isso que tem colocado a Fafica, o IMES Fafica, numa situação meio desfavorável, em função do déficit de aluno. A gente resolveria esse déficit do aluno, porque inúmeros alunos querem retornar, e nós chamamos de repatriação, que seria eles retornarem para que possa dar continuidade às suas vidas. É um projeto importante, né? Quem sabe agora o padre olha com mais carinho para esse projeto. Eu acho que ele vai fazer surpresa e vai retirar o veto, porque não podia vetar um projeto dessa envergadura. Então, todos contentes, todos esperançosos, né, desse projeto, além do fato de que se você tinha débito, você pode saldar o débito com refis e reparcelando. Ou seja, nós criamos condições para aumentar o número de alunos e também entrar um numerário suficiente, porque o professor que está lá dando aula para 10 alunos, para ele dar para 20 alunos, ele não cobra por aluno, é por hora aula. Então, ele vai receber a mesma coisa. Então, é interessante para a escola, para a faculdade, que tenha mais alunos, já que o custo ele é já fixo. Sabendo que a Fafica sempre fecha no vermelho, né? Sempre, aí daríamos condição, porque, exatamente, embora a Prefeitura, através de um projeto aprovado por nós, vereadores, nós estamos repassando cerca de R$230 mil todo mês para o IMES Fafica. E daí a pouco seria uma forma até dela começar a ter vida própria e, às vezes, nem depender mais dessa ajuda, que foi a condição, que assim que ela tivesse vida própria, esse valor ou diminuiria ou seria de vez cortado, né? Não precisaria mais. Então, com esse projeto, eu acho que dá essa condição. O próprio diretor lá da escola é a favor do projeto. Então, eu não sei quem foi consultado, que às vezes apresentou esse veto, mas eu ainda acredito que o prefeito vai fazer surpresa e vai retirar o veto como presente do meu aniversário. Bom, doutor, tem também aí um projeto de sua autoria, né, que é a abertura da Rua Alagoas, que logo será aí inaugurado junto com a praça ali também. Eu sempre, quando eu fazia o pedido da Câmara, na tribuna da Câmara, eu falava, olha, é a mesma coisa de você ir em Roma, ir lá no Vaticano, e não ficar esperando no domingo a aparição do Papa. Então, você reformular a praça, reformular ali o trecho da Rua Brasil, que está maravilhoso, e você continuar impedido o trânsito ali naquela Rua Alagoas, então não era possível. Então, ele compreendeu e me presenteou aí, mas não nesse aniversário, no anterior. Esse aniversário é a Fafica. É o IMES Fafica. Então, todos vão ficar contentes. Eu acredito que, quando começar o funcionamento, as pessoas vão perceber a dimensão que é esse projeto. O valor que ela traz
tanto em estacionamento, porque além de você ter mais vagas também, você permite o seguinte, o trânsito curtinho da pessoa ficar circulando onde tem as maiores agências bancárias são naquele setor. Sim. Então você tem Bradesco, Caixa Econômica Federal, Mercantil, Itaú, você entendeu? Então, o pessoal vai circular ali, vai descer um do carro, se não tiver vaga no estacionamento, ele desce, vai fazer o que tem que fazer no banco, a pessoa fica circulando devagar, sempre na esquerda, sempre circulando ali, que é onde não impede o trânsito dos outros que estão indo para outros lugares, e daí a pouco vai permitir. Eu falo que vai marcar a administração, depois ele vai falar, puxa vida, podia ter atendido todos os projetos do Luiz Pereira, que seria outra coisa. Mas está no caminho, está indo bem, você entendeu? E espero, tem um próximo mandato também, então, se não der para fazer agora, que se faça no outro, acredito que não vai ter problema. Um projeto interessante que o senhor já veio aqui uma vez no podcast, né, para falar também, foi sobre o projeto do IPTU, né? É uma injustiça. Ainda acho que o padre Oswaldo não teve ainda tempo de dar uma atenção para isso, porque é uma injustiça. Você tem a tabela e ela passa a ser preponderante, não quer saber do piso, não quer saber nada. O que é preponderante nesse projeto é que sempre vai cair em função da metragem do seu prédio. Então, de 0 a 80, você tem um valor que você paga do IPTU. Depois é de 80 a 120, olha só. Se eu tiver 81 metros quadrados, eu vou pagar pelo 120, porque a tabela é de 120 no final. Já é uma injustiça grande. Daí a pouco, se eu tenho de 120 a 300, olha só a distância que está, de 120 para 300 metros quadrados. Então, se eu tiver 121 metros quadrados, vou estar pagando por 300. É isso que todo ano, quando sai o carnê do IPTU, e o pessoal vai e reclama. E agora está sendo cerceado o direito de pedir a revisão. Por que eu digo isso? Porque na justiça, no Poder Judiciário, se você pede uma coisa, o juiz não pode dar nem acima nem abaixo do que se pedir. Então, ele não pode dar uma sentença ultra petita ou citra petita. Por quê? Porque você tem que se limitar ao pedido. E o pedido também na prefeitura, que a gente espera sempre que acolha o que é decidido no judiciário, é que se eu peço uma revisão do imposto e uma pessoa vai lá para ver a metragem do meu imóvel, ela tem que fixar naquilo. Vou lá para saber se tem 80, se tem 90, se tem 120, se tem 150. É feita uma revisão, ou seja, se eu pago por metro quadrado, olha, estão cobrando mais metro quadrado do que existe lá. Então, vai uma pessoa lá para fazer isto, mas a pessoa vem com um brinde. Qual o brinde? Olha, o senhor tem a planta aqui da sua casa, seu imóvel está regularizado, e aí uma pessoa que lutou, eu tenho um caso que a pessoa veio R$420, e ele foi lá reclamar por causa dos 20. Aí veio lá, olha, o senhor tem que fazer uma regularização no seu imóvel. E sabe quanto custa? Mais de R$2.400, porque tem engenheiro, tem desenhista, tem tudo. Então, é uma coisa que a gente não concorda, já falei várias vezes, vou continuar falando, e é uma injustiça muito grande. É muita injustiça, porque atinge as pessoas que não têm condição. Já é limitado o ganho de cada família, já está comprometido isso daqui com armazém, isso daqui com isso, com aquilo, e daí a pouco você vem um valor que não estava no orçamento, a pessoa sente. Então, é uma das coisas também que eu gostaria que o padre Oswaldo tirasse um dia para falar, vamos ver isso daí que o Luiz Pereira fala sempre, vamos ver o que é. Você entendeu? Seria interessante isso daí. A gente promoveria a justiça, humanizaria todos esses pedidos. E essa regularização nas outras cidades, Natália, ela é gratuita. Por quê? O prefeito quer saber a real situação. Então, igual aqui nós temos o Elias Nechar, o curso de edificação, então sai centenas de alunos todo ano, então esses alunos sabem fazer planta. Então, esses alunos fariam a planta, assinaria, porque não é um início de uma construção que tem uma responsabilidade, a responsabilidade é dele constatar o que tem. Então, não existe nenhuma atribuição diferenciada, é só fazer um desenho, fazer essa planta e chegar e falar, a casa da rua Piracicaba, número 374, tem 170 metros quadrados. Assina, dá entrada na prefeitura. Então, a prefeitura passa a ter
toda a realidade da cidade passa a estar ali. Então, ele sabe, quando for cobrar o imposto, corrigindo a tabela, ele vai saber que aquilo é a situação real. Nas outras cidades não cobra nada, não tem taxa de cobrança, nada. Então, o proprietário contrata esse menino, esse garoto, ou engenheiro, para fazer a planta e dar entrada na prefeitura. E aí ele tem a situação real, não é cobrada. Uma coisa também é investidura. O que é investidura, Natália? Investidura é quando você sai do alinhamento de prédio. Então, tem um alinhamento de prédio da sua rua, e daí a pouco você pôs 20 centímetros para dentro ou 20 centímetros para fora, e aí vem, ou você vai demolir ou pagar. E a gente fala, a lei exige que você não pode passar uma escritura por menos do valor venal. Então, você está limitado ao valor venal. Então, eu queria também, já fizemos pedido também, está registrado na prefeitura vários pedidos, para que a investidura seja cobrada pelo valor venal. E lá hoje exige 3 laudos, cada laudo tem um custo exorbitante, fica mais de 900 somando os 3 laudos. Então, a pessoa já tem que entrar com mais de R$ 1.500 entre fazer um projeto, tal, e ter as avaliações, porque são 3 avaliações que são exigidas. Não precisa disso. Se pôr o valor venal, dispensa os 3 laudos, então a pessoa dá a entrada, paga a taxa, para ele ficar zerado com o município e na posição que é interessante para a prefeitura. Raio de curvatura também, que é interessante, é um raio de 9 metros, daí a pouco a pessoa adentrou um pouquinho no passeio público, então é a forma de regularizar e pagando uma taxa mínima, entendeu? Que seria o valor venal. E a prefeitura, para ela, teria a realidade de todas as edificações existentes no município. Doutor, nosso tempo aqui no jornal é curto, ele trouxe até uma listinha aí de alguns projetos, né? Tem bastante coisa para falar, hoje não vai dar tempo, mas eu não poderia terminar a entrevista sem perguntar do livro. Além de vereador, agora é escritor, né? Está escrevendo aí um livro homenageando várias pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Todas as pessoas que fizeram história de Catanduva até hoje. Por quê? Porque os nomes foram dados nas épocas oportunas, ao longo da história de Catanduva. E, às vezes, os jovens, as pessoas que morejam hoje em Catanduva e que vieram de outros horizontes, as pessoas falam, o que é isso aí? Vê lá, Avenida ou Rua Vereador Guido Brolha. Quem é esse cara? Então, ali vai estar um histórico do que foi essa pessoa, porque se ela foi homenageada, porque ela fez grandes feitos para a nossa cidade, para ter a honra de emprestar seu nome para que tenha a cidade uma rua com seu nome. Aí está lá por ordem alfabética, como que vai estar? Nós temos por ordem alfabética, nós temos praça, todos os logradouros públicos, avenidas, então tudo vai estar lá nesse livro. Eu agradeço já de antemão, esse livro está sendo feito pela Isabela Cremonini, então ela está prestando um serviço que ela se encontrou com esse trabalho dela, entendeu? O que ela gosta de fazer, e eu, mais ainda, de encontrar uma pessoa dedicada para fazer isso daí. Estou fazendo particular isso daí, é um negócio que eu tenho com a Isa, e vou presentear Catanduva. Vai ter todos os logradouros públicos, vão estar ali, já está em fase final, e a gente quer terminar ou no final desse ano ou início do outro ano. Mas eu tenho certeza que, além do livro físico, que vai ser colocado em várias instituições, nós temos também ele na mídia. Então, está sendo preparado pela Isa, de maneira que a pessoa vai entrar e vai ficar alegre de ver ali o seu ente querido, o que ele fazia na época, quando ele veio para cá, o seu histórico de vida vai estar ali contemplado, e a gente agora até revitalizado, porque a gente tem ligado para as famílias, e a gente tem pedido fotos, alguma coisa que foi marcante na ocasião que ele recebeu, que a rua recebeu o seu nome como benefício, a rua ou o edifício. Então, isso daí eu acho que vai deixar alegre a população de Catanduva, porque, às vezes, os de hoje vão relembrar os seus parentes do passado e falar, puxa vida, Catanduva... É o meu caso, meu avô, Diomar Ziviani, sendo homenageado, meu tio Nelson Martins também. Nossa, agradeço o senhor por isso. Vai ser muito bem feito. A família vai ficar feliz porque fala, puxa vida, porque cada época tem na sua história esse ordenamento assim
ao longo do tempo da história de Catanduva. Então, vai ficar marcado, ninguém ficou de fora. Nós ligamos para todas as pessoas, revitalizamos todos os mapas que tinha, as fotografias que tinha, pegamos outras fotos às vezes com a família, porque na época ela veio para Catanduva com 3 filhos, fulano, fulano e fulano. Agora, nós estamos colocando a família da época e o que ela se transformou, para mostrar que a pessoa emprestou seu nome para dar o nome para a rua, uma avenida, mas que fixou a bandeira aqui. Entendeu? Então, a sua história, a história dos seus entes queridos, que também vieram após ele, estão sendo homenageadas no sentido de estar sendo lembrada. E que mostra que foi um fato marcante mesmo a pessoa ter vindo e ter fincado bandeira aqui. Quem pisa seu chão não se esquece jamais. É isso mesmo. Doutor, muito obrigada, viu, pela presença, pela participação aqui no Jornal Conecta. É uma honra recebê-lo aqui e é sempre bem-vindo. E estou à disposição também sempre para algumas novidades. Vamos aguardar aí. Agora, o Padre Oswaldo. Já faz o pedido. Quantos anos o senhor vai fazer? Ó, 7,2. 7,3. Eu tenho 7,2, vou fazer 7,3. Mereço, hein, Padre Oswaldo? Isso aí, muito obrigada.